O amor que não recebemos na infância se torna o amor que buscamos nos outros. Bom dia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos falar de amor hoje, vamos falar de relacionamento e como a nossa infância, as experiências da infância molda o nosso relacionamento, molda a forma de nós irmos em direção a este relacionamento. Por isso essa frase bonita, o amor que não recebemos na infância molda, se torna o amor que a gente busca no outro. E é claro que no relacionamento a gente busca, sentir amado pelo outro. Mas quando isso soma com as faltas da nossa infância, isso pode trazer efeitos e consequências. Então, vamos tomar um cafezinho e bater um papinho aqui sobre essas dinâmicas de como essa infância ela vai mexer conosco na nossa escolha. Vai mexer também com, muitas vezes, com a dificuldade daquele indivíduo de ir para um relacionamento. Veja, a forma como a gente vive os primeiros anos da nossa vida, então aquelas fases clássicas definidas por alguns autores, alguns grandes psicanalistas como Freud, Melanie Klein, Adler, Jung, esses outros autores, vai trazer essa reflexão de como nós vivenciamos as primeiras experiências na infância, vai definir a nossa percepção de segurança, a nossa percepção de amor. Não tem pessoas que parecem ter uma percepção meio distorcida de afeto e de amor, porque aquilo está moldado sob a infância, sob as fases que nós vivenciamos e muitas vezes não tivemos ali, as nossas necessidades, onde a gente falava sobre isso no encontro, as necessidades fundamentais nossas, quando essas não são atendidas, a gente vai ter efeitos e consequências. Eu posso não perceber as minhas próprias necessidades. Olha que coisa mais doida. Então, quando uma criança ela tem as suas necessidades atendidas, como afeto, então aquela criança que cresce num ambiente onde ela tem os afetos, onde ela tem aqueles carinhos, todos os cuidados. Claro que no relacionamento humano a gente sabe, nem todos os dias os nossos pais estão livres de ansiedade. A gente, de vez em quando, olha e fala, meu Deus, hoje eu estou meio estressado. A gente sabe que no dia a dia as coisas não deveriam moldar a nossa relação, nossa reação com as crianças, mas infelizmente isso molda. Bom dia, meu povo, como é que vocês estão? Vamos falar de amor, Para aqueles que estão à espera de um milagre, para aqueles que estão encaiadinhos, para aqueles que estão meio, resistentes, não, estou bem sozinho comigo mesmo, para aqueles que querem melhorar a relação. A gente pode melhorar o relacionamento, Muitos lá votaram dizendo que estava bom o relacionamento, mas podia melhorar. Outros disseram que está indo entre trancos e barrancos do relacionamento. Se está indo em trancos e barrancos, é porque tem muita coisa da infância, tá? Tem muita coisa da infância que se manifesta no relacionamento. Parece uma coisa meio boba, a gente fala, poxa, mas eu já sou um adulto, mas tem muitas dinâmicas não organizadas da infância que a gente vai levar para o relacionamento. Que aí a gente entra aqui com a dinâmica, Não sei se vocês já ouviram a teoria do apego, a dinâmica do vínculo. Então, quanto mais eu vivi as necessidades da minha infância com pais regulados, com pais harmônicos, com pais muitas vezes que souberam dar limite, aqueles pais, que não gritaram. Quando eu cresci num ambiente muitas vezes onde existia o diálogo, o acolhimento, onde existia todo aquele ambiente que proporcionava segurança, calma, serenidade, é lógico que eu vou crescer. Isso vai trazer para mim uma percepção de amor. Então, quantas pessoas olhando para o casamento do pai e da mãe têm uma percepção sobre o relacionamento? Ela começa a moldar, as nossas dinâmicas. Até porque esses pais, eles tinham também as suas questões e por isso eles contaram aquela história que não deram, aquelas histórias que os nossos pais contam através dos relacionamentos a partir da própria experiência. E aí a gente vai vivendo o quê? O constante sentimento infantil, abandono, rejeição, a dificuldade de confiar no outro,
Ah, mas os tempos hoje tá difícil, né? De um confiar no outro, não é assim? Tá complicado, as pessoas não querem mais nada sério. Esse é um mecanismo de proteção, porque ao vincular-se a alguém num relacionamento, ao vincular-se realmente a uma pessoa, a gente tem que estar disponível para tudo. O que significa isso, né? O tudo. O tudo é, quando eu vou para uma relação com alguém, o que a gente deseja? Que essa relação cresça, que ela seja harmônica e que a gente fique lá até finalzinho, né? Mas eu tenho que estar também disposto a saber que eu posso, em um determinado momento, lidar com a separação. Isso é interessante porque se a gente vai. Ah, quer dizer que a gente vai com a ideia de separação. Não, eu tenho que estar disponível para o tudo, para amar e não ser amado. Lembra da infância, o amor platônico que a gente tinha quando era adolescente? A gente gostava de alguém que não gostava da gente, lembra? Quem já passou por isso, né? Mas se uma criança ela vai viver as dinâmicas de abandono, ela vai viver momentos de instabilidade, a gente falava sobre isso ontem, né? De instabilidade, rejeição, ela vai gerar, né, dentro dela associações e padrões negativos de ansiedade, padrões de evitação. Então, né, sabe aquela pessoa que evita? Tem algumas pessoas que desenvolveram uma dinâmica de que elas são conquistadoras. Né? Tem até um nome para isso, né? Dom Juan. Isso acontece com homens e mulheres. Então eles vão ali conquistando. Só que quando aquela pessoa mostra um determinado interesse, a pessoa que está na conquista perde o encanto. Então eu estou lhe conquistando, estou lhe conquistando, estou lhe conquistando. A minha missão é conquistar, então eu tenho que conquistar. Mas quando aquela pessoa, ela, naquele momento, ela sente-se ali, que teve um interesse do lado de lá, o que acontece? Ela está sem áudio? Está sem áudio não, está escutando lá de cá. Sai e entra de novo aí. Quando ela, a outra pessoa que ela está conquistando sente o interesse, ela larga. Perdeu a graça. Tem até esse nome mesmo, síndrome de Dom Juan. É a pessoa que vive na dinâmica da conquista. A missão dela é conquistar, não é permanecer na relação. Então, enquanto ela está no desafio, quanto mais desafiador, melhor. Quanto mais desafiador, melhor. Só que quando aquela pessoa que ele está buscando, né, ela está buscando, demonstra interesse, ele perde a graça. Isso ali também sinaliza algo, né? Muito importante. E a gente vai desenvolver dois tipos de apego. Olha que interessante. Dois tipos de apego a partir da dor, tá? O apego ansioso, que está ligado ao quê? Ao medo da rejeição. Os ciúmes, necessidade constante de validação. Então a gente vai desenvolver o quê? Se eu vim de um lar desestruturado, onde eu aprendi esse conceito de amor prejudicial na infância, porque a gente vê ali aquelas dinâmicas, eu vou desenvolver um medo profundo de rejeição. E aí, como que nós protegemos do medo de rejeição? Imagine que eu estou aqui marcado pelo medo da rejeição, eu estou marcado pelo abandono, eu preciso criar uma defesa psíquica, uma defesa para que eu não passe por isso. Eu posso buscar pessoas indisponíveis, eu posso me bloquear para não chegar a ninguém. Sabe que a pessoa não chega a ninguém? Eu falo, mas não chega a ninguém, eu estou aqui disponível, eu até quero, mas não chega a ninguém. Ou quando vai para o relacionamento, ela vai mantendo uma certa distância. Então eu não vou me aprofundando na relação, porque como eu sinto dentro de mim que uma hora vai acabar, então eu vou ali, né, de uma certa distância, porque se um dia acabar eu não vou sofrer tanto. Eu não vou passar por tanta dificuldade. Os ciúmes, né, aquelas coisas medonhas de ciúmes. Até falar, mas o ciúme é bom. Todo ciúme ele vai trazer alguma coisa de insegurança a nós. O ciúme não é bom. Hellinger vai dizer que o ciúme é uma dinâmica de buscar afastar o outro, né? Dizer para o outro ir embora. Olha que coisa mais doida. A necessidade constante de validação. Você me ama, prova para mim que você me ama. Se você me amasse, você não faria isso. Esse é o ansioso, porque isso gera ansiedade, né? A pessoa com medo de rejeição, a pessoa ciumenta, ela fica ansiosa, porque ela precisa estar num estado de alerta constante. A necessidade constante de validação. E depois o apego evitativo, ou seja, a dinâmica
de evitar, né? Eu chamo evitativo por isso, porque eu vou criar barreiras para que evite que eu me aprofunde, que eu me vincule, que eu de fato me entregue no relacionamento. E aí a gente pode pensar de várias formas como que uma pessoa evita, né? Evita se abrir emocionalmente. O medo, onde a gente falava disso, é da questão da intimidade, a fuga dos vínculos mais profundos. Então, a pessoa começa um relacionamento, mas ela começa ali não aprofundar, porque tem os seus medos, e é natural que vai surgir um monte de coisa, porque é na relação que nós somos curados. Isso é muito importante, porque tem gente que acha assim, não, eu vou ser curado primeiro, para quando eu chegar num relacionamento eu vou estar plenamente curado. Não. Por que não? Porque na hora que eu vou para o relacionamento, essa relação, essa interação entre essas duas partes, entre esses dois sistemas, vai ativar em mim conteúdos muitas vezes adormecidos. Então a ideia de que eu estou pronto, curado para um relacionamento, ele pode ser uma dinâmica de evitação. Não, o dia que eu estiver curadíssimo, eu vou. Não vai. Porque na hora que eu for para um relacionamento, as coisas do outro vai ativar algo em mim. A fala, o comportamento. É como um pai e uma mãe. Quando não tem filho, né, quando o casal não tem filhos, muito conteúdo materno e paterno está adormecido. Tem muito conteúdo ali daquela família que está guardadinho. Mas aí quando se tornam pais, é como se apertasse lá, né, uma pastinha no computador e aquele arquivo abria. Aí conteúdos começam a surgir. É como um relacionamento. Primeiro ele acontece na ilusão, ele acontece na expectativa emocional. É assim que começa um relacionamento, a gente começa a imaginar, a gente começa a criar na nossa cabeça, a gente começa, é emocional. Depois vai para a parte real, que é eu tenho que lidar com o outro, eu tenho que lidar com as dinâmicas do outro, eu tenho que lidar com o próprio desenvolvimento do outro. Isso é fácil? Não. A Melanie Klein, né, que é uma grande psicanalista pós-freudiana, ela vai dizer que cada experiência na infância, olha que bonitinho para nós, né? Cada experiência que a gente tem, aquelas que a gente lembra e aquelas que a gente não lembra porque está dentro, né, dentro da nossa psique, mas a gente não lembra, está no nível mais inconsciente, se torna um modelo de como nos relacionamos com o mundo. Então a gente vai se relacionar no casamento, com os filhos, com a esposa, com o marido, com a família do parceiro, a partir da experiência da infância. E por isso que cada um tem a sua experiência. Por isso que cada um tem o seu movimento. Então imagina, uma pessoa que teve ali pais ausentes, né? Emocionalmente, porque às vezes fisicamente estavam lá, mas emocionalmente não eram aqueles pais afetivos, aqueles pais que compreendiam as necessidades dos filhos, aqueles pais que protegiam, né, a vulnerabilidade dos filhos. O que era isso? A criança está com medo, o pai e a mãe não protegem a criança na vulnerabilidade. Ela, mas que está com medo do quê? Não precisa ter medo de nada. Veja, não estou lhe protegendo. Eu estou muitas vezes não acolhendo aquilo que está acontecendo. Como se a criança fosse adulta e cobrasse algo dela, né? Então, ela está crescendo associando o quê? As minhas emoções, meus sentimentos não servem para nada, não significa nada. Então, essa pessoa ela vai se tornar alguém, muitas vezes, que evita demonstrar os sentimentos nos relacionamentos. Você me ama? Idem. Ela não vai demonstrar que ela está afim do outro, ela vai cobrar. Olha para muito relacionamento para você ver. Existem mais cobranças do que demonstração de afeto. Existem mais exigências do que um cuidado com o outro. A gente vê em muitos relacionamentos, né? A volta, que existem as cobranças, a pessoa, mas o fulano me ajuda, o fulano isso, fulano aquilo, fulana lá, tal coisa, a pessoa não faz o que eu quero, mas você não vê o nutrir, o agradecer, o reconhecer o outro, porque, olha, não é assim que a gente vai, se a gente não perceber, a gente vai vivendo, parece que o que o outro está fazendo não é mais que obrigação. E, de fato, é uma obrigação do relacionamento. Mas percebe que muita gente não reconhece isso? E nós, como uma necessidade básica dentro de nós de desenvolvimento, o reconhecimento faz parte. É necessário eu reconhecer lá o que a outra fez, né, o que a esposa fez. A gente chega dentro da casa, às vezes a casa limpinha lá, não fala nada. Vai com obrigação. Dizer muito obrigado, que lindo, né? Olha que cheguei aqui, estava tudo organizadinho, tudo bonitinho. Então, se nós crescermos com pais emocionalmente ausentes,
Então, pais que estavam presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente, a gente vai desenvolver o quê? Dificuldade de demonstrar relacionamento. E muitas pessoas terminam o relacionamento porque, quando eu não demonstro afeto, quando eu não demonstro as minhas emoções, o que o outro representa para mim emocionalmente, eu posso ativar no outro, veja, eu posso ativar no outro o quê? Que não tem um interesse. Que não tem um interesse de verdade. E aí é onde acontece aquelas trem que a gente sabe que acontece, né? Todos nós temos necessidade básica de segurança, amor e pertencimento. Isso é clássico, todos nós, desde criança. A gente precisa de segurança dos nossos pais, a gente precisa de pertencimento, né? Porque um animal, uma criança, imagina pegar uma criança e deixar ela sozinha, ela morre. Como animalzinho, precisa do pertencimento, do grupo, precisa de amor. Sim, amor. Não só o amor efetivo, o amor que está no cuidado, mas o amor afetivo. O amor do acolhimento, daquela criança sentir o quê? Que ela não é a rapa do tacho, ela é um ser importante naquela família. Quando essas necessidades não são supridas na infância, pô, mas eu já cresci, isso já passou. Aí que é o ponto importante. Não importa que você está com 30, 40, 50 anos. Se eu cresci num ambiente onde as minhas necessidades não foram supridas, existe uma lacuna dentro de mim e essa lacuna vai levar que eu reproduza situações no relacionamento. Soma isso com as experiências que nós tivemos nos relacionamentos anteriores, aí a gente já fecha ali a matemática, né? Porque o cérebro é matemático, vai somando as coisas. Então eu vim de um ambiente assim, juntou a minha primeira frustração, minha primeira decepção, depois juntou os relacionamentos que eu tive. E cada relacionamento que a gente tem, a gente não sai inteiro. A gente sempre deixa uma parte nossa. É diferente de alguém que nunca foi para um relacionamento, de uma pessoa que já foi para um ou vários relacionamentos. Ela não vai inteira, 100%. Ela vai em partes. Isso quer dizer que ela não vai viver bons relacionamentos? Claro que vai. Só que eu tenho que entender que eu já tendo relacionamentos anteriores, quando eu vou para um relacionamento com alguém que nunca teve relacionamento sério, né? Às vezes é o primeiro relacionamento daquela pessoa, ou quem já teve um casamento antes e vai para um novo relacionamento, para um novo casamento, não vai inteiro, vai com tudo isso junto. Porque já tem experiência, já tem a dor da relação passada, já tem a frustração da relação passada, já tem tudo aquilo que supostamente fez ou não fez, já tem tudo aquilo que já viveu com o outro lá atrás. Por isso que vai de uma certa maneira um pouco mais resistente. E aí fala, mas por que as pessoas não ficam no relacionamento? Por que eu começo e não vai para frente? Porque tem uma coisa importante, que é que eu quero que você pense. Aqui é por quem está na espera de um milagre, tá? Para aqueles que estão, né, ali naquele movimento, assim, parece que não consigo relacionamento. Porque para você, aí no nível inconsciente, não no nível consciente, pode até ser consciente, mas é muito mais inconsciente. Relacionamento representa uma ameaça. E tudo aquilo que é uma ameaça, o meu cérebro, o meu corpo, vai criar um mecanismo de se afastar. Ah, não, mas eu não é uma ameaça, porque eu quero ter alguém do meu lado. Sim, mas existe uma ameaça que muitas vezes o meu corpo marcado, a minha psique marcada, vai criar um caminho para, não dar certo. Além da ameaça, para validar aquela tese que eu já tenho dentro de mim sobre relacionamento, sobre mim e sobre o outro. Importante você perceber o seguinte, eu quero que você perceba isso nessa nosso café de hoje, de como a infância molda os nossos relacionamentos e as escolhas do nosso relacionamento. Importante perceber que numa experiência de relacionamento, nós temos 3 dinâmicas de percepção e 3 dinâmicas de associação negativa. Primeira dinâmica, entre eu e a pessoa. Então existe uma associação entre eu e a pessoa. Ah, a pessoa não presta, a pessoa atrai, a pessoa é aquilo, a pessoa... Então eu tenho a primeira associação com a pessoa, tá? Então no relacionamento a gente vive 3 elementos de associações. Primeiro é com a pessoa, que é o futuro parceiro, o parceiro anterior, a gente tem uma associação com aquela pessoa. Aquela imagem e com tudo aquilo que a gente viveu. O segundo é com relacionamento, é com casamento. Ah, casar pra quê? Vamos levando. Vamos ver se dá. Então eu tenho associação com a pessoa, né? Com o outro.
Eu tenho associação com relacionamento. Para quê? Casar hoje em dia não, nada dá certo mais não. Olha o que eu fiz lá atrás, investi, que eu ganhei. Nada. Vamos levando até um dia, quem sabe tiver uma certeza absoluta. E o terceiro elemento é comigo mesmo. O que eu estou associando comigo. O quê? Ah, eu nasci para ser feio, comigo o amor não dá certo, eu não acredito mais no amor, comigo parece que não funciona, as pessoas não gostam de mim, eu sei lá, aquela coisinha toda. Então a gente tem 3 associações. E aí pensa hoje, agora comigo aqui. Qual desses 3 eixos eu associei algo negativo? Com o relacionamento, com a pessoa, né? Talvez não tenha uma pessoa, mas com a pessoa que vai ocupar esse lugar. Então, para mim, todo homem trai, mente, não sei o que, não sei o que. Homem abandona, homem isso. Ou eu me protejo porque o homem é, né? Se eu vi de relacionamentos, às vezes, tóxicos, violentos, para mim o homem é uma ameaça, então eu preciso encontrar alguém que não represente uma ameaça para mim. Ah, senhoras mulheres, aí vocês vão encontrar aqueles pamonhão muitas vezes, por quê? Esse não oferece ameaça. Porque eu já tive relacionamentos assim, então eu preciso agora arrumar um que não tenha, que não me ofereça nenhum tipo de ameaça. Aí eu posso encontrar esse tipo, que não tem força nenhuma, não tem decisão nenhuma, não tem proatividade nenhuma. Por quê? Porque se ele tiver, ele vai representar um perigo para mim. Então, observa hoje, nesses 3 eixos, qual desses eu tenho associação mais negativa? Comigo mesmo, quando eu saí do relacionamento, as coisas que eu vivi, seja na traição, seja no abandono, seja as coisas que eu vivi. Com o relacionamento conjugal, ou seja, com as coisas que eu vivi no relacionamento conjugal, com o parceiro, com o homem ou a mulher em questão, né? Não com a pessoa que eu estou, mas muitas vezes com aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu quero que assuma esse lugar. Se a gente não olhar para esses 3 eixos, é muito difícil a gente reconhecer onde está o ponto da nossa dor. Porque às vezes eu quero tanto, né? Para mim é tão importante ter um casamento, para mim é tão importante construir uma família, já que eu não tive, para mim é tão importante ter aquela imagem, não sozinha, de ter alguém do meu lado, que isso é tão importante para mim que não importa quem vai ocupar esse lugar. O que importa é que esse lugar seja ocupado para que essa estrutura de casamento, de família, exista. E quantas pessoas, muitas vezes pela dor, já eu conversava com alguém, a pessoa dizia, o meu maior desejo é ter essa família, para a gente sentar na mesa, aquelas coisas, né? Só que qual a frustração? Não estou conseguindo realizar isso. E por que não está conseguindo realizar? Porque o objetivo principal, né? Aquilo que eu chamo de pano de fundo real, a intenção profunda real ali, não é de fato que eu quero formar a minha família. Eu quero viver aquilo que foi roubado de mim lá atrás. Que foi a experiência dela. Então veja, uma criança que não recebeu esse reconhecimento, essa criança que não reconheceu, viveu essa experiência amorosa, o que vai acontecer? O que pode acontecer, né, gente? Pode acontecer, né? Primeiro, vai criar vazios emocionais. Então a gente tem vazio emocional. A gente tem muito vazio emocional. Que a gente busca na comida, a gente busca no ativismo, a gente busca num monte de coisa, e até mesmo no relacionamento. Alguém disse, o homem sempre me deixa, é do eixo comigo ou do casal. Aí tem os dois, né? Comigo, ele sempre me deixa, ou seja, comigo eu não sou uma pessoa... Por que ele me deixa? Porque eu não sou uma pessoa boa, porque talvez eu errei. Porque eu não fui uma pessoa legal, eu não fui uma pessoa isso, eu não fui uma pessoa aquilo. Então, os 3 eixos vai se manifestar, a gente vai ali. E no outro, o que é o outro? O homem sempre me deixa, então aquele homem que sempre abandona. Percebe? Então, se o homem abandona e eu sempre vivo a rejeição, como que eu vou me preservar para eu não sofrer da rejeição e para que o homem não abandone? Eu posso ir lá buscar aquele homem onde eu vou ser a controladora, né? Eu vou fazer de tudo para ele permanecer. Antigamente, lá atrás, né, 40, 50, 60 anos, o que faziam? Botavam um fio no mundo, né? Hoje não precisa mais botar fio no mundo para segurar. Mas eu posso segurar de outras formas, de outros movimentos. Ou eu vou, para me proteger dessa dor, eu não vou querer ninguém. Nossa, sabe, eu sou uma pessoa assim, eu trabalho, eu vou para frente. Ixi, comigo é... Só que chega um momento que o relógio biológico natural da alma do indivíduo fala, e aí? Você construiu um império, mas está sozinho. Não é bom para o homem ou para a mulher ficar só. Então muita gente abre mão
de muita coisa no relacionamento para tapar esse vazio. Então esse eixo, né, de que eu não sinto, aí tem que observar, né? O feminino, a mulher tem que observar aquilo que ela experienciou na relação, o que ela internalizou sobre si mesma. Sabe quando a pessoa é trocada? Vou fazer um exemplo aqui simples. Quando a pessoa é trocada, e aí a mulher é trocada, ela fala, poxa, ele me trocou por uma mais feia que eu. Já atendi uma pessoa a dizer, olha, ele ter largado de mim não é tão problema, mas ele ter encontrado uma pessoa mais feia do que eu, que, nossa, para ela era uma dor. Por quê? Por que ele largou? Já que eu era, né, aquele ícone, né, aquela pessoa bonita e tal, ele me trocou por outra. Aquilo mexeu profundamente com ela. Então veja, trocou a pessoa porque... Então eu tenho que observar em mim o que isso gerou de associação. A minha baixa autoestima, ou ligado à culpa, o que eu fiz de errado. Então, essa associação consigo, é um eixo. Depois com o outro, o homem, a mulher só quer dinheiro, aquela que eu dizia ontem, a mulher só é interesseira, ela não olha para mim, a mulher só quer não sei o quê. Então, é isso que a gente associa no outro. Então, os 3 eixos aquilo que eu associo no parceiro, na parceira, aquilo que eu associo em mim, comigo, né? E aquilo que eu associo sobre o relacionamento. Tem gente que não tá nem aí o parceiro que ela coloca, né? O que importa é ela ter uma família lá. No meu caso, eu rejeito. Tive 2 casamentos e em ambos abusivos. Eu deixei. Aí a pergunta é, o que fez eu buscar relacionamentos aonde eu não era amada? Por que eu busquei punições? Por que eu busquei me punir no relacionamento? Por que eu busquei agressores no relacionamento? Aqui é aquela frase de Hering, muito mal compreendida, por isso que ele é atacado muitas vezes, achando nessa fala que ele está culpando, né? Quer dizer então que a culpa é da pessoa que foi lá buscar. Não. A reflexão é, o que me levou a buscar esse tipo de relacionamento enquanto o outro do meu lado não buscou esse relacionamento? Porque o que tem dentro de mim que fez eu viver esse tipo? Nós estamos isentando o outro de nenhuma falha, de nenhuma responsabilidade. Mas quando eu olho para mim, por que eu sempre vou para relacionamento onde eu não sou respeitado? Porque eu vou para relacionamento onde as minhas necessidades não são vistas. Onde o outro me trata como se eu fosse um zero à esquerda. Percebe? Então eu deixei lá os homens, né? Já faz tempo que estou sozinha, não quis mais ninguém. Esse é um mecanismo de defesa, não quis mais ninguém. Então quer dizer que eu tenho que arrumar alguém. Não, a questão, sempre a gente tem que observar o seguinte, o pano de fundo. Bert, num dos seus escritos, ele vai dizer assim, aí é uma reflexão dele. Eu só posso abrir mão de algo em ordem, tá? Isso é ordem. Isso é o conceito do Hellinger. Eu só posso abrir mão de algo quando eu reconheço que aquilo é bom. Por exemplo, casamento é bom, não tem nenhum bloqueio com casamento. Homem e mulher são maravilhosos ali, né? Mas eu não quero casar. Não porque eu estou com medo, não porque isso, não por causa daquilo. Por quê? Se eu faço escolha baseada nessas dores, isso vai se manifestar em outros lugares. Como assim em outros lugares? Preste atenção. Quando eu recuso, não porque aquilo é bom, mas é uma recusa pela própria vida. Mas toda recusa tem um pano de dor, né? Porque toda recusa tem um pano de dor. Eu vou manifestar isso em outras áreas da minha vida. Porque casamento é vínculo. Se eu estou dizendo que eu tenho medo de vinculação, porque eu não quero sofrer, eu vou ter dificuldade de vincular ao meu trabalho, eu vou ter dificuldade de criar vínculos nas relações fora. Não, mas eu tenho muito amigos. Conta mais. Qual o nível? Aí isso tampa, aí isso vai mascarando o quê? O vazio que eu existo. Então, eu tenho que trabalhar muito, ocupar muito a minha cabeça e se eu ficar em silêncio? E se eu ficar quietinho? Eu vou ter que entrar em contato comigo e aí eu vou acessar a minha verdadeira dor. Então, quando a pessoa está lá, eu estou tentando, eu vou atrás de relacionamento, tudo dá errado para mim, parece que não dá certo as coisas de relacionamento, tem que sempre investigar. É a minha dor que está fazendo eu escolher. Na nossa dor a gente escolhe. A gente muitas vezes, pela nossa ferida, a gente escolhe parceiros que vai tocar na nossa ferida.
E se eu não consigo, pelos meus bloqueios, me vincular a algo da minha vida pessoal, eu vou ter muita dificuldade de vincular no campo de trabalho. É a mesma coisa. Aí a pessoa fala assim, eu não tenho relacionamento. Aí ela faz uma parceria com alguém no trabalho. Vai dar tudo errado. Por quê? Porque é a mesma dinâmica do vínculo. O vínculo de dar e receber, o vínculo da entrega, o vínculo é a mesma. Não muda. Não muda. Percebe que não muda? Então, uma criança que não recebeu, ela vai se tornar ali uma pessoa que vai criar mecanismo de defesa. Nós, eu e você, precisamos encontrar as respostas das nossas defesas. Como eu me defendo de relacionamento? Eu fiquei, por questões de bloqueios, eu fiquei mais de 10 anos totalmente averso ao feminino. Por causa de uma dor, de uma experiência de traição profunda e pesada, eu fiquei assim, tanto que eu acreditei por muito tempo, e fui buscar isso, eu achei que a minha vocação de vida era ser padre, né? Era ser sacerdote. Então vamos para a vida religiosa, uhul! Lá no padre não tem mulher, né? Então vamos lá, uhul, vamos ter mulher. Por quê? Porque eu não queria ter relacionamento. Porque mulher trai. E olha que interessante, né? A traição, ela aconteceu a partir de uma pessoa que tinha uma vida religiosa. Olha, aí o trauma é pior. Por isso que eu falo, deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante aí. Às vezes tem aquela ideia assim na cabeça da pessoa. Eu quero arrumar uma pessoa de igreja, de não sei o quê. Tomem cuidado com isso. Credo, tomem cuidado com isso. Você sabe por quê? Isso é muito importante. Porque muitas vezes eu vou encontrar pessoas transvestidas ali de uma imagem que não é real. Então quer dizer que eu vou arrumar um relacionamento aonde? Na balada lá do... Não, mas eu tenho que tomar um cuidado com essa ideia de que arrumar uma pessoa assim. Porque o impacto de dor é maior. É o que foi comigo. Pô, a pessoa estava lá, era uma pessoa dita religiosa e fez aquilo. Então imagina uma pessoa que não é. Se aquela lá fez isso, imagine quem não era. Aí, qual a mecanismo de defesa? Não quero mais nada. Eu tinha uma frase que eu dizia lá atrás, muito pesada. Eu não acredito mais nesse amor e eu escolho me fechar por amor. Olha que coisa mais medonha. Estou fechado para amor. Não quero saber de mais nada, porque isso dói. A gente não escuta assim, o amor dói. Não, o amor não dói. O que dói é a expectativa e frustração que a gente coloca no relacionamento do amor. E aqui Bert, o conceito de Bert, né, vai dizer que a gente reproduz padrões familiares inconscientes para manter um senso de pertencimento. Então, traumas, modelos disfuncionais podem se repetir. Então, filhos de casais que brigavam frequentemente, casais que você não via afeto, casais que muitas vezes você via lá a presença do marido, a presença da mãe, a presença do pai ali, que muitas vezes, e a gente vai crescendo observando, né? O pai sai de casa, a mãe fica solta ali, mais leve. Quando o pai chega, a mãe fica quieta, né? Sabe aquela mãe que fala, faz barulho não que seu pai está dormindo, e se ele acordar, quer dizer, vai criando aquela imagem medonha, pesada. Então, se a gente cresceu num ambiente assim, conflituoso, a gente vai manifestar isso de diversas formas. Se eu também cresci vendo aquele sacrifício excessivo, né? A mamãe lá aguentou tudo por nós, ela viveu um relacionamento ruim, porque por causa de nós aqui, eu aprendi o amor nesse sacrifício. Então o amor para mim tem que vir com muito peso, com muito sacrifício, porque tadinha da mamãe, olha o que ela passou. Porque se não tivesse a gente ali, ela nem teria ficado suportando tanta coisa no relacionamento. Aquilo vai impactar a nossa vida. Então a gente vê aquele sacrifício. A gente cresce que associando o quê? Amor é sacrifício, amor é dor, amor é sofrimento, amor é aquilo, amor é comer um saco de sal, né? Não é assim, amor é comer um saco de sal. Se amor é comer um saco de sal, por que o amor não pode ser a gente degustar um bom café? Por que tem que ser comer um saco de sal? Por que essa mentalidade é medonha de que eu tenho que ter uma coisa muito pesada para valer o sacrifício do relacionamento? Parece uma coisa boa essa. Vamos comer um saco de sal. Não, come um saco de sal para você ver se você morre. Olha a associação. Não, mas amor... Não, não é amor.
essas associações são perigosíssimas para a nossa psique. O amor não tem que ser pesado. A relação não tem que ser pesada. Ela é pesada, ela é conflitante, porque existem as nossas feridas emocionais, existe o não alinhamento. O que a gente vê de relacionamento não alinhado, não ajustado mesmo. Alinhar tudo. Então quem viu o sacrifício ali, principalmente o sacrifício da mãe, claro que tem o do pai ali, mas a maioria ali que a gente observa é o sacrifício da mãe. Tem mãe que às vezes fala, se eu não tivesse tido filho, eu não tinha suportado tudo isso. E aí eu estou associando a criança, tudo isso que eu passei é por causa de você. Aí eu cresço, bom, mamãe sofreu por causa de mim. Bora pagar essa dívida? Com o quê? Sofrimento. Bora sofrer. Tadinha da mamãe sofreu, né? Como é que eu posso ter um relacionamento bom? Então vamos sofrer também. Que aí eu vou atraindo relações aonde se anula. Onde a pessoa não existe. Um relacionamento onde você não pode existir, onde você tem que se anular para que o outro exista, é um relacionamento disfuncional, é um relacionamento doente. Porque se eu perco a minha individuação, a gente abre mão do individualismo, mas se eu perco a minha individuação no relacionamento, é uma relação doente. O que significa isso? Por mais que eu casei e me tornei um com o outro, eu não sou o outro. Existe um indivíduo antes. Percebe? E tem muita gente que deixa de existir. Tem muito casal que começa, mas quando tem filho eles se anulam, eles morrem. A vida afetiva, a vida sexual, eles morrem. Existe a individuação. A individuação leva a pessoa a viver coisas fora também do relacionamento. Como assim? Há um lazer de cada um. Claro que, preste atenção também numa coisa muito importante. Cada casal, cada relacionamento vai ter que criar o seu próprio movimento. O que funciona para um, muitas vezes não vai funcionar para o outro. E um grande erro que eu percebo, já trabalhando muito tempo com trabalhos terapêuticos, é que a gente tenta pegar ali um exemplo de um casal e tenta aplicar. Ah, não, porque o casal lá tem um X penca de filho, vamos nós que botar um monte de filho do mundo. Não, porque eu sou aberto à vida, sim, pode ser aberto à vida, mas com consciência. O que funciona por dentro sempre funciona comigo. Ah, aqui sabe, a gente com meu marido eu posso falar certas coisas para ele, com a minha mulher. Ora, eu tenho que organizar a relação. E isso é ajuste, muitas vezes não tem. Então começa a perceber como eu vi essas dinâmicas do relacionamento materno e paterno, aí eu cresço naquele ambiente, às vezes, principalmente quando há uma separação, a maioria de nós ficamos com as mães, né? A maioria de nós fica com as mães. E às vezes a mãe ela vai reforçando o quê? A não necessidade ou o não precisar do marido. Tem mãe, muitas vezes, na separação, ela não precisa nem da pensão. Parece uma coisa boa, mas ela está dizendo, eu estou te ensinando a não precisar de ninguém, que nós bastamos sozinhos. Só que tem um autor sistêmico que ele vai dizer assim, a pensão, trabalhando essa questão, né? A pensão não é da mãe, a pensão é dos filhos. É a forma do filho possuir o pai pelo dinheiro. E às vezes a mãe nega. Lembra da frase de Hering? Que a mãe afasta o pai dos filhos e os filhos dos pais? Muitas vezes quando essa mãe faz isso, ela está afastando, criando uma barreira. Aí depois vira contra ela esse movimento. Não, porque seu pai isso, porque seu pai aquilo, porque seu pai aquilo outro, seu pai aquilo outro, seu pai aquilo outro. Ela vai criando um afastamento. E aí, terminar o terceiro eixo aqui junto com esse autor, o Freud vai dizer que as nossas memórias, as nossas experiências de dor moldam o nosso comportamento, então a nossa ação. Então, o medo de rejeição vivenciado, qual é a maior dor nossa? A rejeição. Se existe uma dor, né, que nós vivenciamos e lutamos constantemente, é a rejeição. Que a gente vai levar para o trabalho, a gente vai levar... O que é o julgamento? O que é a acusação? O que é o cancelamento? O que é todas essas dores? O medo profundo da rejeição. O medo de não ser visto, não ser acolhido, não ser amado, reconhecido. Esse é o medo da rejeição. Todos nós temos esses troços aí.
Então, o medo de rejeição, Freud, na infância, mesmo que sutil, o que é sutil? Uma mãe que está lá ocupada com o seu trabalho, que às vezes não tem tempo ali para ficar com a criança, e fica o dia inteiro correndo para lá e para cá, 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 quase não tem tempo, né? Ela acorda de manhã para trabalhar, o filho está dormindo, quando ela volta, o filho está dormindo. Ela fez algo mal ali? Não, mas é uma rejeição aprendida, é um trauma aprendido. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Estão trabalhando para dar o melhor. Uhum. O meu melhor é o pai e a mãe. O meu melhor era ficar com a mãe 24 horas na barriguinha dela. Agora ela não está mais aqui comigo. Esse é uma rejeição, que a gente poderia dizer que é um trauma, né? Aprendido. É um abandono aprendido. Eu aprendi na experiência. Então isso é sutil. Não tem cara de rejeição que a mãe rejeita, né? Aquela mãe que deixa para lá. Ele é sutil. Porque a gente justifica. Por isso que você aqui que está me ouvindo nesse momento, você adulto que está me ouvindo, não justifique com a mente racional aquilo que você viveu. Porque aí você está olhando para aquela criança, é como se olhasse para aquela criança e falar, o que você viveu não significa nada, tá? Eu estou fazendo como eles fizeram. Eu tenho que olhar e perceber, aquilo que eu vivi tem um impacto sobre mim. Ainda tem um impacto sobre mim. Veja, Freud vai dizer, essa experiência de rejeição sutil vivenciada na infância vai levar o adulto a evitar o amor ou a aceitar migalhas afetivas, acreditando que não merece mais. Eu aprendi assim, eu aprendi a ser largado, eu aprendi que as minhas necessidades não eram atendidas, então eu vou para um relacionamento, tá tudo bem. Aí, ó, veja, eu vou ser aquela num relacionamento que vou entregar muito mais do que receber. Ontem alguém dizia, né, que quando o marido lá quis dar, fazer, ela não quis. Então eu vou fazer, não, porque eu vou fazer. Deixa que eu faço. Eu não preciso. Não preciso, não preciso, não preciso. E olha que interessante, falava ontem para vocês que isso vai afetar a vida profissional. Então eu, no meu relacionamento, não, deixa que eu entrego, eu não preciso, tá? Eu não preciso. Aí eu vou para o trabalho. O trabalho é uma troca. Você entrega algo e você recebe algo. Agora, como eu posso receber no meu trabalho se eu estou fechado para receber da vida? Aí pode fazer marketing, pode fazer o que quiser. Se eu não abro para receber aqui, no bastidor onde ninguém vê, mas a alma sente, como que eu posso receber do cliente? Se eu não recebo o afeto que eu tenho aqui, que o outro pode me dar, como é que eu vou receber o afeto, o reconhecimento no meu campo profissional? Que o reconhecimento é o dinheiro, é a troca, é a moeda de adultos. Não vou. A pessoa não sei porque o meu trabalho não dá certo. Porque você também não recebe. Porque eu coloquei dentro de mim. Olha essa frase, gravem aí dentro de vocês. Se você já pensou, falou, vamos reprogramar isso aí. Eu quero ser independente. É lógico, a gente entende que dizer que eu quero ser independente é que eu não quero ficar precisando dos outros como uma criança ali. Entendemos isso. Mas a psique, juntando todas aquelas nossas trajetórias de dor, abandono, rejeição e vivências e necessidades não cuidadas, ela, tudo bem, você não quer precisar de ninguém. Deixa eu te ajudar. Aí você vai trabalhar. Mas ninguém faz, eu estou fazendo, ninguém quer. Mas você não precisa de ninguém. Você não basta sozinho? É. E aí, esse ponto não é que eu quero ser independente. No sentido, porque ninguém é independente, né? Todos nós somos dependentes de algo. O que eu quero ter é autonomia de viver a minha vida livre dessas algemas que colocaram em mim. Então troca a palavra. Até alguém falou, a Aline colocou. Bom dia. Autonomia. Autonomia é diferente. Porque a autonomia ela reconhece que eu preciso do outro, mas eu não estou escravo. Só uma pessoa autônoma que decide, que escolhe, que reconhece que precisa. Uma pessoa autônoma. Eu preciso. Aquele que quer ficar na dinâmica, não, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Não vai. Veja, eu não preciso de ninguém. Beleza. Nem dos seus clientes. Percebe? E aí ele vai trazer alguns exemplos práticos aqui para nós. Primeiro, né? Imagine que eu cresci nessas necessidades aí, não moldadas. Eu tive aquelas dinâmicas sutis do meu pai e da minha mãe que eu senti rejeitado. Porque eu perguntei ontem, em que momentos eu me senti abandonado e rejeitado? Você pensou? Você que estava aqui ontem, você pensou? Em que momentos eu senti? Não, mas já constelei, Não, em que momentos eu percebo que lá atrás eu senti... eu senti porque minha mãe
estava sempre trabalhando, não tinha tempo para ir na escola, não tinha tempo para me acompanhar algumas coisas, não tinha tempo para fazer. Eu senti abandonado, rejeitado. Aí eu cresço hoje e eu percebo essa mesma sensação aonde? Eu sinto quando não chegou o dia do namoro, chegou o dia do casamento, ali aniversário, ninguém lembrou. Estou vivendo de novo. Ninguém olhou para as minhas necessidades. Por isso que é importante a gente olhar que momentos na minha vida eu percebo que eu senti essa rejeição. Então, dificuldade em impor limites. Dificuldade. É o básico, gente, sempre é o básico do básico, tá? Não muda muita coisa. O que a gente tem que fazer é reconhecer primeiro que os elementos da infância que moldaram a minha escolha. Sem aquele conceito, encontrei meu pai, encontrei minha mãe. Não. Eu encontrei neste homem, nesta mulher, algo da minha própria história que eu preciso resolver. Bert, num dos seus livros sobre relacionamento, eu não sei qual que é, o título, ele vai dizer que a dificuldade que nós temos com o pai ou com a mãe se manifestará no nosso parceiro. Ai, que maravilha! Aí ele vai um pouco além desse negócio do conceito do Édipo, de Electra. Então eu posso ter lá problema com o pai e ver na minha mulher elementos do meu pai, não só da minha mãe. Mas eu posso ver dos dois. Então aquilo que eu precisar, que eu estiver ainda precisando resolver nos meus pais, se manifestará ali no meu parceiro e na minha parceira. Mas eu que não tenho ninguém? Vai se manifestar também na dificuldade de você se abrir para um relacionamento. Vai se manifestar na dificuldade, mas ninguém chega em mim. Aí, claro, tem gente, né, que não é que a pessoa chega, porque a pessoa criou, e ela não percebe. Ela criou aqui, na sua armadura, vai dizer Reich, né, essa casca, ela criou uma casca de que? Afaste-se. Perigo. Cachorro bravo. Então, quando chega alguém, ela já... E é automático, né, pela dor dela é automático. O que esse cara quer? O que essa mulher quer? Já faz aquela modo automático de sobrevivência. Então eu preciso começar o quê? A olhar esses elementos da nossa história. Aqui tem uma frase de Jung para você meditar no dia de hoje, nesta terça-feira. Enquanto não reconhecemos nossas dores emocionais, nossos traumas, eles guiarão nossas escolhas. E a gente vai chamar isso de destino. Olha como é que Jung é danado. Então enquanto eu não reconheço a minha dor, enquanto eu não reconheço meus traumas, eles guiarão as nossas escolhas. A gente escolhe por quê? Baseado no nosso trauma, nossa dor. E chamaremos isso de destino. Chamaremos isso de, nossa, estava escrito nas estrelas, né? Às vezes não é amor à primeira vista. Às vezes é trauma à primeira vista. Encontrou, né? Sistema nervoso que o sistema nervoso encontrou. Cachorro bravo. Mas é isso mesmo. Cachorro bravo. Tem aquelas pessoas com aquela cara de cachorro bravo? Você olha e fala, a pessoa é brava, né? E ela não percebe, né? Aquela cara. Claro, alguns já têm a cara por natureza, né? Você olha pra mim, eu tenho cara de cachorro bravo, né? E aí tem que mudar um pouquinho, senão se a gente ficar muito sério assim, já tem um semblante meio bravo, né? Mas tem gente que tem. A pessoa tá lá assim, conversando. Aí quando chega alguém, ela... É um Transformer, né? Ops Prime. Ela vira, porque ela fica assim. E a pessoa às vezes não percebe. Ela fica no modo automático. E eu tô afastando. E por que eu estou afastando? Porque reconheceu a ameaça e meu corpo se protege. Então, quando eu reconheço, eu preciso reconhecer. Eu tenho uma dor. Eu tenho que tratar essa dor. Tem dor que eu consigo ali. Eu tomei consciência. Então, eu tomei consciência que eu me afasto da minha mulher. Eu tomei consciência que eu não sou uma pessoa afetiva. Eu tomei consciência que eu não demonstro carinho. Reconheci isso. Então, começo a aplicar. Agora, eu reconheci, eu vou lá. Eu reconheço que não tenho tido tempo com a pessoa. Então agora eu vou começar a ter tempo. Nossa, não estou conseguindo. Então vai tratar, porque tem dor profunda. Aí eu tenho que tratar os traumas, aí eu tenho que tratar os bloqueios, aí eu tenho que tratar, e aí você vem por resiliência lá, daqui uns 2 meses você vem por resiliência. Ou no individual, eu vou por resiliência, tratar esse problema. Por quê? Porque senão o que acontece? Tem coisas que a gente conserta fazendo. Então eu percebi o quê? Que de vez em quando eu estou distante efetivo e efetivamente. Tomei consciência disso. Aí eu começo a aplicar. Percebi que eu sou muito
né? A gente hoje tem muito costume, né? De estar aqui no celular, a pessoa está falando, né? E a gente homem, né? A gente homem pensa assim, eu escuto com as orelhas, né? Não preciso ficar olhando para você. Só que para a mulher é o que isso? Você não está prestando atenção. Então eu reconheço isso. Vai lá, deixa essa porcaria na mão e vamos prosear. Mas dá um suricutico aqui dentro de mim para pegar. É porque é vício, né? O vício é danado. É o vício. Não é que o outro não é importante, mas é o vício. Então eu vou lá e tiro. Não consigo. Então tem que tratar. Então começa a aplicar, começa a perceber. Mas não esperar o outro fazer. É você que tem que começar a fazer. Vocês, senhoras mulheres aí, ó, para vocês, agora para vocês, um papo aqui para vocês. Às vezes vocês esperam nós aqui, as antas do lado de cá, os homens, começar a fazer certas coisas. Comecem vocês. Vocês são a transição, vocês são a terapia encarnada em casa. Do que nós. Nós somos para fora, a gente pensa nas estratégias externas. O mundo feminino é diferente. Então chega no marido, às vezes o marido está lá distante afetivamente. Fala, amor, está acontecendo alguma coisa? Eu tô fedendo. Por quê? Você não chega perto de mim mais? Não, que é isso? Só que às vezes a conversa ela tem que ser leve. Mas nem sempre é leve. Às vezes a gente vai lá com cobrança, né? O que tá acontecendo? Olha a nossa dor. Você não fica mais comigo. Agora não sei o que. Você fica nessa porcaria de celular aí. Mas aí que eu não vou mesmo ficar com você. Você é chata demais. Percebe? Então existe ali um movimento. De sentar com a pessoa e falar, tô percebendo o seguinte, tá acontecendo tudo bem aí? Não. Tá. Deixa o celular. Deixa o celular. Ou eu falo para a pessoa, só um minutinho, só responder aqui, rapidinho. Pronto. Sou todo seu agora. Então primeiro eu reconheço. Reconheço e faço o caminho de volta. Não consigo, vai tratar. Se eu não consigo, já chegou num nível mais profundo. Tem coisa que a gente consegue mudar sim, tá? Tem coisa que a gente vai aplicando. É fácil? Não. Às vezes você deixa o celular e fica assim, né? Deixa eu ver. Deixa o celular, que agora eu tenho que dar atenção para esta pessoa. Agora eu tenho que estar próximo desta pessoa. Então pense hoje. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para que eu saia do modo da espera de um milagre e o milagre aconteça? Para que eu... alguém disse ontem, né? Eu estou sem roupa de ir, né? Para o café de hoje. Então esteja pronta. Tira essa cara, olha pro espelho. Eu tenho um cara que afasta as pessoas? Às vezes o que afasta as pessoas, né, principalmente hoje que todo mundo tem esse nível de conhecimento, aí a pessoa fala uma palavra, aquilo aciona o mecanismo terapêutico do indivíduo, né? Fala, tem problema com a mãe. Não quero. Gente, quantos jantares agora aí? Às vezes a pessoa fala com a gente, eu fui sair num jantar, conhecer a pessoa. Mas falou uns negócios também. Eu fiquei esperto, falou uns negócios de relacionamento, falou um negócio de mãe. Homem com problema com mãe vai dar problema pra mim. Não vai ficar com ninguém. Mas não vai ficar com ninguém, pessoa assim. Não vai ficar. Olha lá, estou na espera de um milagre, em rota de fuga. Então não está na espera de um milagre, porque está na rota de fuga. Se eu estou na espera do milagre, eu não vou na rota de fuga, eu vou para frente. Eu quero um relacionamento. E aí alguém perguntou assim, reconhecer. Reconheça o que vocês querem. Reconheça que vocês querem um relacionamento. Reconheça que de vez em quando dá uma invejinha de ver um casal bem. Mas não dá uma invejinha? Claro que dá. Né? Aquela invejinha. Por que a pessoa tem ou não tem? Tem lá. Aí a gente começa, né? Não é tão verdadeiro assim, isso é falso, isso é só para rede social. Olha o quanto nós somos machucados, sofridos, como a gente inventa os trem aí, né? Aquilo ali é tudo falso, não é verdadeiro, não. Tô falando dela, tô falando do meu desejo não realizado. Então, caríssimos, nessa manhã, neste dia de terça, meditem sobre isso. Quais são os meus mecanismos de defesa? E aqui, resumindo agora os 3 eixos. Quais são as associações negativas que eu tenho sobre relacionamento? Ou seja, a estrutura, o casamento. Sobre... Por que casamento? Porque namoro é antessala. Casamento é estrutura real. Estrutura real. Se o cara tem foto principal com a mãe, nem quero conhecer. Modo terapeuta. Aí, ó, vocês estão tudo loucos, gente. Estão tudo doido. Tá com a foto com a mãe. E a mãe tá do lado direito. Se a mãe estiver do lado direito, é da misericórdia, né? Se a mãe estiver do lado direito, vixe, Maria, não. Não. A gente toma cuidado com isso, né? O modo conhecimento afasta muitas pessoas.
Afasta mesmo, porque eu estou no modo de, ela a pessoa tirou, tá no meio do pai e da mãe. Tá no meio do pai e da mãe, grudou com a mãe aqui, o pai tá afastado. E o pai nem tá tocando. Nossa, eu nem quero essa pessoa. Percebe quando esse modo de alerta vai entrar em ação? Então, pense nisso. Qual associação negativa eu fiz com o parceiro, né? Comigo mesmo, associação negativa que eu fiz comigo, não dá certo, eu tô cansada já, ninguém me ama, ninguém me quer, então eu vou ficar sozinha. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Associação que eu fiz com a pessoa, com o relacionamento e comigo mesmo. Pré-julgamento. Agora, olha que bonito. Se eu julgo a pessoa pela foto, eu tenho que permitir ser julgado também. Mas a gente treme, né? Eu não quero que o outro me julgue. Mas a gente julga, sem conhecer a pessoa. E quantas vezes a gente perde grandiosíssimas oportunidades de ter um bom relacionamento, porque a gente vai com esse mecanismo de defesa tão forte que impede a gente de viver algo bom. É como aquele relacionamento que termina e aí a pessoa vê a ex, com uma outra pessoa e vê, mas com a pessoa lá ele é feliz, com a pessoa lá ela tá muito tranquila, olha, comigo ela não fazia aquilo, agora com aquela pessoa lá, olha lá, sempre, comigo sempre na foto com aquela cara de maracujá de gaveta, agora que o outro tá mostrando ali sorriso colgate. Por quê? Porque é o outro, não é você. Percebe? Então a gente precisa arrancar essas armaduras dentro da gente. Tem gente que vai para o relacionamento não com leveza, vai como se fosse para uma guerra. E como dizemos ontem, esta guerra é um processo interno. Toda guerra externa é um movimento de guerra interna. Então vamos amar. Pessoas amadas e felizes não enchem a paciência dos outros. Então pense, esses 3 eixos, eu vou colocar no grupo esses eixos lá para vocês meditarem, esses 3 eixos. A associação que eu fiz com o relacionamento, com o casamento, a associação negativa que eu fiz com o parceiro e a associação negativa que eu fiz sobre mim mesmo. Sobre quem eu sou e sobre o que aconteceu comigo. Certo, meus lindos? Vamos desencaiar o desencaiado aí. Os que estão esperando o milagre, você é o milagre. Então vamos tirar a cara de maracujá de gaveta, vamos tirar aquela placa de cachorro bravo, né? O amor é uma das necessidades mais profundas que nós precisamos experienciar. Homens e mulheres, quando encontram no outro este lugar de descanso, meus queridos, podemos crescer lindamente na nossa trajetória, na nossa história. E amar é uma necessidade e ser amado também. Reconheça que um dos grandes desejos seu é realmente ter um amor verdadeiro. Beijo no coração, boa semana e amanhã nós estamos aqui para falar mais um pouquinho de relacionamento. Amanhã nós vamos falar sobre esses alinhamentos tão problemáticos que não são feitos e que atrapalham muito no relacionamento. Amanhã eu vou aqui trazer para você como você pode melhorar de fato aquela comunicação que atrapalha, como você pode ter uma comunicação sem dor. Tira, Márcia, a placa de cão bravo. Coloca assim, um salsichinha. Sabe aquele salsichinha? Bonitinho, dá vontade de pegar? Amem e se permitam ser amados. Reconheçam que o maior desejo de vocês é, de fato, ser amado por alguém. Beijinho.